E aí galera, tudo jóia? Eu sou o Michel Ramalho, ou pode me chamar de Mica. Tô de volta aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu vim mostrar uma aquarelinha, né, que na verdade é um processo com técnica mista, onde eu vou usar alguns materiais diferentes. Bom, eu decidi fazer uma composição com aquele esquema dos astronautas que eu venho desenhando. Sei lá por que eu tô encanado, né, com astronautas e roedores. Tô achando fantástico poder fazer uma sériezinha assim, que tá saindo acabando meio que sem querer, né? Mas, então, vamos lá. Eu decidi fazer ele como se ele estivesse num lugar meio perdido, como se ele estivesse num planeta diferente, ou até mesmo no nosso planeta, só que num lugar onde tivesse algumas ruínas de alguma civilização abandonada. Né? E para mostrar um pouco dessa coisa de campo, dessa liberdade e tudo mais, eu fiz ele como se ele fosse um índio, né? Se estivesse voltando aí às origens. Bom, feito a composição, né? Feito os rafes, eu comecei a fazer uma base de cor, né? Numa cor só. Eu estou passando uma base de uma cor só no desenho inteiro, para que a hora que eu comece a colocar outras cores, todas elas possam ficar harmônicas, né? Porque como a aquarela ela tem uma base, ela é a base de transparência, quando eu começar a jogar as outras cores, elas vão sofrer influência dessa cor base, né? E aí as cores podem ter um pouco mais de harmonia, certo? Bom, aí eu comecei a fazer, né, as árvores do fundo lá e estou colocando umas cores mais claras também. Porque aí parece um pouco escuro, mas conforme a aquarela vai secando, vocês vão ver que ela vai clareando um pouco, né? Vocês vão se acostumar, conforme vocês forem trabalhando com o próprio material, vocês vão acostumando com a forma como ele se comporta, né? É muito legal testar. Quanto mais vocês fizerem, quanto mais vocês forem testando, mais vocês vão se habituando à forma como o material de vocês se comporta, né? Se coloca mais água, se coloca menos água, né? Se deixa mais densa a tinta e tudo mais. Então aí, aproveitando a aquarela aguada, eu vou jogando algumas partes com a tinta mais densa para poder dar o efeito. Aí colocando agora as cores da frente, né, de primeiro plano, um pouco mais escuras, para dar essa sensação de profundidade. Vocês vão ver que esse lance de trabalhar a perspectiva atmosférica, né, que quanto mais longe, menos saturação, e como essa área vai ter um pouco mais de luz, acaba ficando até mais claro, não só saturado também. Aí agora trabalhando as árvores um pouco mais na frente, mas ainda assim lá do fundo. Tudo trabalhando com tons quentes, né? Porque é meio que um entardecer, meio que sei lá, tentando dar um pouco de drama para a cena. Eu acho que fica legal. Aí agora eu comecei a trabalhar os detalhes pequenos, né? Pedras, alguns dos objetos que estão na cena, né? As pedras em volta da fogueira, mochila, capacete, as folhas e tudo mais. Mas pode ver que eu estou fazendo tudo nesses tons alaranjados, que é pra hora que eu começar a mexer com sombra e tudo mais, tudo ficar meio que condizente. Aí agora começa a parte de cor, ó. Depois que eu fiz a base, agora eu vou precisar fazer essa parte da grama, e eu estou jogando um pouquinho de verde, mas ainda assim com bastante influência do amarelo e do vermelho. E aí conforme ele vai secando, ele vai pegando esse tom de baixo, que era o tom alaranjado. É legal vocês fazerem isso, cara, testar esse lance de usar essa cor base para dar harmonia, né? Isso é bem bacana. Eu tinha isolado aí o índio para poder trabalhar melhor as luzes nele. E agora eu já comecei a jogar um pouco mais de cor e tudo mais. Aí alguns detalhes pequenos, as pedrinhas. E aí ali eu já comecei a trabalhar algumas sombras, ó, mesmo com a cor, sem ainda utilizar a sombra colorida. Aí nos coelhinhos eu coloquei um pouco mais de azul nas sombras, porque eu decidi que eu ia trabalhar com umas sombras um pouquinho mais frias, não tão quentes, né?
Então aí em alguns elementos eu já comecei a jogar sombras mais frias, um pouco mais acinzentadas, com um pouco mais de azul na composição. Agora trabalhando valores, né, como eu preciso de uma divisão legal entre os elementos que eu estou trabalhando, eu começo a mexer nos valores de cor, né? As cores que têm um valor um pouco mais baixo na frente, um pouco mais alto lá para o fundo, e novamente trabalhando um pouco mais as sombras. Ali eu já comecei a colocar um pouco mais de sombra, um pouco mais escura. É bem legal vocês irem testando. O legal da aquarela é porque ela, conforme ela vai secando, ela vai ficando mais clara, dá pra vocês irem testando, né? Você vê que ficou muito claro, você vai escurecendo. E aí vai, né? Você vai testando realmente. Ó, as coisas que eu acho que precisam de um pouco mais de contraste, eu vou só aumentando o contraste, vou escurecendo. Aí agora as folhas, ó, eu decidi usar um verde um pouco mais escuro pra... Tipo, elas ainda ficam condizentes, né? Porque tem a base laranja, mas elas estão com influência do verde já. Agora já comecei as sombras das árvores. Elas também estão com uma influência grande aí do laranja, do marrom, mas eu estou trabalhando elas um pouco mais escuras também, que é para poder conseguir o efeito, certo? E aí na sombra que é mais clara, ali onde vai ter muita luz, na verdade eu estou trabalhando um pouco mais de saturação. Tá vendo, ó? E aí eu volto a mexer nos verdes, eu vi que ali a folha da frente estava com pouco contraste, e já joguei um verde um pouco mais escuro nela para poder separar melhor do fundo. Mexendo um pouco mais no índio, mexendo em algumas coisas, e aí a água. A água eu deixei bem aguada mesmo, que era para poder dar esse efeito dessas manchas, né, da aquarela, que eu acho que ficam muito bonitas. E acaba ficando legal depois no resultado final. E agora eu já comecei a técnica mista. Eu comecei a trabalhar com lápis. Esse é o lápis de cor aquarelável da Faber, né? A linha estudante, uma linha bem tranquilinha. Mas é legal porque ela pega muito bem. E aí eu consigo começar a trabalhar um pouco mais de cores nas sombras. Ó. Tô colocando um pouco de azul nas sombras, na parte de trás, que é para dar uma sensação melhor e separar alguns elementos. Né? Como a cena está toda muito quente, eu preciso destacar algumas coisas e eu estou deixando um pouco mais azul. Aí eu volto a trabalhar algumas sombrinhas, separar valores, fazer detalhes. Olha lá, trabalhar nas sombras do fundo, tudo com lápis de cor. Ó. Tudo na base do lápis. Eu acho legal testar, eu gosto de coisas bem rabiscadas, então a experimentação eu acho muito legal. Inclusive recomendo muito vocês testarem coisas. Aqui eu começo a fazer a fogueira com acrílica, ó. Faço umas manchas alaranjadas e tudo mais, começo a colocar umas luzes mais quentes nas coisas que estão próximas da fogueira, ó, tipo nas pedras, nas mochilas, né, capacete, até no próprio índio lá, no próprio astronauta. E já começo a trabalhar as luzes ali com um pouquinho de branco, né, além do laranja e do amarelo da fogueira, né, ao redor. Tá vendo? Alguns lugares que eu vi que não tava dando leitura, eu acabo mexendo de novo. Voltei a mexer lá na água, agora com aquarela, mais uma vez. Tá vendo? Eu vou migrando entre alguns materiais, porque se eu vejo que tá alguma coisa falha, eu vou mexendo. Aí eu volto no lápis, ó lá, para poder separar um pouco mais o plano da frente do plano do fundo, né? Porque eu vi que não tava separando, o contraste estava pequeno. Agora mais algumas sombras nas árvores. Pode ver, ó, que lá no fundo, como eu tinha feito com aquarela, com o lápis aquarelado algumas sombras, quando eu passei a água ele deu uma manchada, então isso é bem legal também. Aí trabalhando algumas árvorezinhas lá no fundo, os matinhos, tudo no lápis de cor, da mesma tonalidade que eu tinha feito o fundo, para que eu tenha essa sensação maior da perspectiva atmosférica.
Agora com lápis de cor eu vou fazendo alguns detalhes nos troncos das árvores. Eu acho muito bonito esse lance de colocar texturas e galhos. Esse cuidado acaba enriquecendo pra caramba a ilustração, né? Porque às vezes são detalhes que a gente acaba não se atentando, mas que no conjunto da obra inteira ele fica muito bacana, né? Alguns detalhes de separação, aquela sombra de contato que tem algumas coisas, né, que a gente às vezes esquece, mas que ela é muito importante e ajuda pra caramba a gente identificar a silhueta e tudo mais, né? Identificar o que tá em cima do que. Aí agora eu já comecei a mexer com o giz pastel seco, que é um material que eu comecei... É a segunda vez, na verdade, que eu estou mexendo com esse material e eu estou achando fantástico por conta da textura que ele dá. Né? Mexi com o giz marronzinho claro para fazer algumas separações, aí depois o branco, para separar ainda mais o fundo da frente, aí na fogueira, porque eu passo o giz, aí eu uso o dedo para esfumaçar. E fica fantástico assim, cara. Eu gosto muito desse efeito que ele dá. Dá uma sensação muito gostosa assim no desenho, né? Eu gosto dessa sensação de feito à mão. Eu acho que fica muito orgânico o desenho, fica bonito, gostoso de ver. Aí mexendo em algumas partes um pouco mais. Olha, eu fiz algumas coisas com giz pastel um pouco mais escuro, para dar um pouco mais de sombra também. Aí eu estou usando aquele lápis crayon, né, branco, para algumas partes menores, e aí de novo o giz pastel branco para fazer a iluminação de algumas coisas que estavam faltando. Uns brilhos difusos, em algumas coisas que estouram um pouco mais o brilho, né, algumas coisas lá do fundo, tá vendo? Para usar aquele efeito de dar uma estourada no brilho, né, essa luz difusa, eu passo o giz pastel e dou uma esfumaçadinha com o dedo. Aí agora eu estou usando aquele lápis crayon preto, né, que ele tem um pouco de carvão, e aí ele acaba ficando um escuro mais gostosinho. Novamente giz pastel branco, só para dar um arremate em algumas coisas. O lápis branco, que esse também, a composição dele é muito bonita. E é isso, galera. Bem pouquinho do processo, mas espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com a galera que vocês acham que vai gostar de ver o processo de uma ilustração. E é isso. Segue lá nas redes sociais, vou deixar os links todos embaixo. E é isso aí. Obrigadão por assistir esse vídeo. Um abração. Tamo junto.